Há dias em que a alma não aguenta o próprio peso. Dias em que você desperta já cansado, mesmo após dormir. É como se algo dentro de você estivesse carregando toneladas de dúvidas, medos e expectativas quebradas. E mesmo assim, você levanta, veste um sorriso que não sente. Fala palavras que não têm força para sustentar e segue vivendo como se estivesse tudo bem, mas não está. E você sabe disso. Existem momentos em que o coração parece correr sem sair do lugar. Você tenta resolver coisas que não dependem só de você. Tenta ser forte para pessoas que nem percebem o quanto você está frágil. Tenta segurar tudo sozinho, enquanto por dentro grita por socorro. E o pior é que você faz isso em silêncio. Um silêncio pesado, espesso, que cobre as paredes da alma. Um silêncio que ninguém entende. Mas Deus entende. Nesses dias você olha para cima e pergunta, mesmo sem voz, Deus, o Senhor ainda está aqui? E não é porque você duvida de Deus. É porque você duvida de si mesmo. É porque você sente que não tem mais forças para continuar. É porque tudo ao seu redor parece bagunçado demais, difícil demais, grande-me. Mas aqui está a verdade que o seu coração precisa ouvir. Deus vê. Ele vê o cansaço que você esconde. Ele vê as lágrimas que você seca rapidamente, para que ninguém note. Ele vê a luta interna que você trava enquanto continua servindo, ajudando, vivendo. Ele vê aquela oração muda que você faz antes de dormir, quando tudo está escuro e só o seu travesseiro sabe o quanto você sofre. E mesmo que você não perceba, Deus se aproxima ainda mais nesses momentos. Não com barulho, não com sinais dramáticos, não com algo espetacular. Ele chega com um toque silencioso no coração, uma paz suave que tenta te alcançar. Um pensamento que surge do nada e diz: você ainda não perdeu. Você ainda não terminou. A sua dor não passa despercebida por Deus. E acredite, não é neste capítulo que a sua história acaba. Este é apenas o lugar onde Deus começa a te reconstruir. É difícil aceitar, mas é verdade. Deus quase nunca muda a sua história antes de mudar você. E essa mudança muitas vezes acontece nos lugares que você mais teme, menos nos vales, nos desertos, nos silêncios, nas quedas. Deus não usa apenas vitórias para moldar alguém. Ele usa também perdas, frustrações, atrasos, nãos, portas fechadas e esperas intermináveis. Porque Deus vê algo em você que talvez você ainda não veja. Ele vê força onde você vê fraqueza. Ele vê propósito onde você vê caos. Ele vê futuro onde você vê fim. E por isso ele trabalha no profundo, no invisível, naquele lugar onde ninguém tem acesso, o seu interior. Antes de mudar o cenário, ele restaura o coração. Antes de abrir portas, ele fortalece seus passos. Antes do responder, ele te prepara para receber a resposta. É por isso que a vida às vezes dói tanto. Não porque Deus quer ver você sofrer, mas porque Ele quer ver você crescer. O ouro só brilha depois do fogo. O perfume só é liberado depois que a flor é esmagada. E a fé só se torna madura quando passa pelo deserto. Você pensa que está sendo destruído, mas Deus está te lapidando. Você pensa que está perdendo, mas Deus está reorganizando. Você pensa que está parado, mas Deus está trabalhando nos bastidores. E então, sem perceber, algo dentro de você muda. O que antes te derrubava já não derruba tanto. O que antes te assustava já não te paralisa. O que antes te machucava agora te ensina. Aquela dor terrível começa a virar maturidade. Aquele medo antigo começa a virar coragem. Aquela dúvida profunda começa a virar fé. Isso não acontece de um dia para o outro. É um processo silencioso, delicado e divino.
Um processo que muitas vezes você não entende no começo, mas que fará sentido no final. Deus não está te quebrando, Ele está te construindo. E tudo o que Ele constrói dura. Toda mudança verdadeira começa antes de você enxergar. A virada não começa quando a porta abre. Começa quando Deus prepara você para atravessá-la. A transformação não acontece quando o milagre chega. A transformação acontece quando Deus molda o seu interior para viver esse milagre. Por isso, muitas vezes, você sente algo mudando dentro de você sem motivo aparente. Não é emoção, não é otimismo, não é coincidência. É Deus arrumando o terreno, alinhando aquilo que os olhos ainda não alcançam. Aquele dia em que você disse, mesmo fraco, Senhor, me ajuda. Esse dia marcou o início da virada, porque Deus nunca ignora corações quebrados. Ele nunca despreza lágrimas que ninguém viu. Ele nunca desperdiça um coração sincero. E enquanto você achava que estava apenas tentando sobreviver, Deus já estava te preparando para viver algo maior. Talvez você não perceba, mas a sua fé já está mais forte. A sua mente já não pensa como antes. Você já não aceita tudo aquilo que te fazia mal. Você já não enxerga a vida com os mesmos olhos. Você foi mudando de maneira imperceptível. E essa mudança começou no secreto. Antes de aparecer no mundo, ela apareceu em você. E aqui está o que muitos esquecem. Deus trabalha primeiro no invisível, depois no visível. Ele cura antes de mostrar. Ele transforma antes de revelar. Ele organiza antes de entregar. Ele fortalece antes de expor. Enquanto você esperava um milagre externo, Deus estava fazendo um milagre interno. E é exatamente esse milagre interno que prepara o caminho para tudo o que está vindo. A virada não vai acontecer no futuro. A virada já começou dentro de você. Chega um dia menos, um dia comum, simples, aparentemente igual aos outros, em que Deus decide agir no visível. Não é o dia em que você está mais forte, nem o dia em que está mais preparado. É o dia em que está pronto, mesmo sem perceber. E então acontece. A porta se abre, a resposta chega, a direção aparece, a oportunidade surge. E tudo o que parecia impossível começa a acontecer de maneira tão natural que você percebe. Não era coincidência, era Deus, desde o início. Mas o mais impressionante não é a mudança externa. É perceber que você já não é o mesmo. Aquela dor não te domina mais. Aquele medo não te paralisa mais. Aquela dúvida não te define mais. Aquela ferida já não sangra como antes. Porque Deus não mudou apenas a sua história. Ele mudou você. E ali, quando você vê tudo começando a fazer sentido, você entende. Deus nunca esteve atrasado. Você é que estava sendo preparado. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. Nenhuma oração foi ignorada. Nenhum silêncio foi abandono. Nenhum atraso foi descuido. Tudo fazia parte do capítulo que você precisava viver para receber o próximo. E agora, está chegando o momento em que você vai olhar para trás e perceber: a noite escura era necessária. O deserto era preparação. O silêncio era cuidado. A dor era construção. E a espera era proteção. Deus está mudando a sua história menos e não é pouco. Ele está mudando o caminho, o destino e principalmente o seu coração. E aqui vai a verdade final, o melhor capítulo da sua vida. Ainda não foi escrito. E Deus continua com a caneta na mão.